formalizar perguntas e respostas em inglês. Enquanto algumas pessoas possuem uma ótima facilidade para falar inglês, outros encontram na língua uma enorme dificuldade. E na hora de realizar uma viagem por turismo, ou até mesmo ter que utilizar um pouco do inglês dentro do trabalho, acabam ficando perdidos. E sem saber o que perguntar ou como perguntar. Para quem é iniciante e precisa aprender um pouco mais sobre a língua em um curto período de tempo, o STEC aprende primeiramente como formar algumas perguntas em inglês, além de saber algumas expressões importantes quando estiver precisando descobrir ou agradecer por algo em inglês. Pensando em construir perguntas em inglês, aprender inglês é muito importante. E não importa quão velho você esteja, nunca é tarde para aprender a língua e começar a se destacar no mercado de trabalho. E também para conseguir realizar viagens internacionais como uma facilidade bem maior. A língua inglesa não é tão difícil quanto parece. Acredite, nosso português é bem mais difícil. Entretanto, há algumas regrinhas nas perguntas que são importantes serem lembradas. Hoje vamos usar como exemplo o simple present. Present, que é o tempo verbal que mais utilizamos, e para o iniciante é essencial saber essas pequenas regrinhas. Para construir uma frase no simple present, usando a estrutura sujeito mais verbo, sem o to mais complemento. Exemplo. I stay at home every Sunday. Eu fico em casa todo domingo. Como deu para notar, o verbo não sofreu alteração alguma. Entretanto, quando o sujeito for he, she ou it, o verbo irá sofrer algumas mudanças. Exemplo, she stay at home every Sunday. Ela fica em casa todo domingo. Nesse caso acima, o verbo stay, ficar, sofreu uma alteração, foi acrescentado o S na palavra devido à utilização da terceira pessoa no singular. E em relação às perguntas, colocamos auxiliar na frase na frente da pessoa do ou dois. O do é utilizado para you, we, they, enquanto o dois é utilizado por he, she, it. Ok? Exemplo, do they stay at home every Sunday? Eles ficam em casa todos os domingos. Does she stay at home every Sunday? Ela fica em casa todos os domingos? Deu para entender? Sempre que você for fazer uma pergunta, o do ou dois vem como auxiliar. Isso é um presente simples. E sempre que você formular uma pergunta, não pode esquecer dele. Você pode perguntar por que o stay do segundo exemplo está sem o S, igual colocamos lá em cima da frase. E sim, na forma normal do verbo. Isso acontece porque no verbo auxiliar para he, she, it já possui o S. O dois vem com o S, ES, e isso também já deixa se o verbo na terceira pessoa do singular, sem ter que colocar o S novamente. Veja também, o melhor método... Primeiro passo para construir essas perguntas em inglês. Algumas perguntas são muito importantes para quem é iniciante. E agora eu vou deixar algumas dicas de perguntas que são muito importantes você saber. Irá facilitar muito sua vida na hora de falar inglês. Será que ele vai me entender? Quando você quer especificar algumas perguntas, basta você usar esse question word. Ou seja, algumas palavras que ajudam na hora de realizar uma pergunta. What, o que ou qual. What's your name? Qual é o seu nome? Who, quem? Who are you? Quem é você? When, quando? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Where, onde, em relação ao lugar. Where are you from? De onde você é? Why, por quê? Why not? Por que não? How, como? How are you? Como você está? Which, qual ou quais? Which is the best way to get to Miami? Qual é o melhor caminho para chegar a Miami? Sempre que for criar uma frase mais específica, não esqueça de usar essas palavras. Acredite, elas irão te auxiliar muito a se virar no inglês. Outros aulas que recomendo para você que está iniciando os estudos da língua inglesa, aula cores em inglês, aula dia da semana em inglês, aula meses em inglês, aula números em inglês. Esse método foi o meu salvador da pátria. Quando comecei a aprender inglês, foi esse método da base que me transformou de um não sabe nada a uma pessoa que consegue viajar e falar com americanos nativos. Nunca precisei ficar decorando regras gramaticais e nem gastei todo o meu dinheiro pagando altas mensalidades para escolas. Clique aqui, conheça o método que me ajudou e vai ajudar você também a dominar o inglês.